Muitos empresários acham que o custo empregado é alto. Não é o custo empregado que é alto, é questão tributária. Nós temos que olhar para outro lugar. Olá, tudo bem? Aqui é Elaine Costa, esse é MKP Entrevista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente aqui vai bater um papo, né, novamente no quadro de Papo de Networker, no qual eu sempre recebo pessoas aqui que fazem parte da nossa rede de contato, que são empresários de sucesso também, tem muito para compartilhar sobre os seus negócios e também sobre networking, né? E networking, você que é empresário sabe como é importante, mesmo na era digital. E eu diria que até por conta da era digital, o networking hoje se tornou ainda mais importante. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre algo que assim, é para todos os empresários. Então, você é empresário ou pensa em ser, com certeza é para você. Porque a gente vai falar sobre a importância de você atuar de forma preventiva relacionada à parte do direito do trabalho. Ou seja, o que você precisa ter de cuidados aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, para você evitar dor de cabeça no futuro. E para trazer para a gente um pouco desses insights aí, a gente entender qual que é o melhor caminho, o que a gente precisa fazer, hoje eu tô aqui com o Dr. Lucas Salomé, que ele é especialista em direito do trabalho. A atuação dele é exatamente nessa área, que é uma atuação preventiva junto às empresas, ajudando as empresas aí a resolver os BOs e evitar problema lá na frente. Ele tem mais de 19 anos de atuação como advogado. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Lucas. Obrigado pelo convite, é um prazer e tenho certeza que nós teremos um excelente bate-papo hoje. Muito bom. O assunto é assim, super relevante, né? Porque a gente vive no Brasil, o Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores. Não é para amadores. E assim, eu acho que hoje o empresário, se ele não puder ter um advogado ali todo mês ajudando, ele pelo menos tem que ter aquela pessoa que ele fala assim, olha, doutor, o que eu faço? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente acha que é só ler um artigo e não é, muda demais, né? Muda todo dia, tem novidade, né? Exatamente. O empresário, ele tem que ter o cuidado e focar naquilo que ele sabe fazer bem. E outras situações, satélites ali, ele precisa da ajuda do marketing, do TI, do contador e, é claro, de uma estrutura jurídica adequada. Então, ele sempre precisa de um advogado. Quando ele tem essa estrutura toda dando suporte para ele, as decisões que ele vai tomar em relação ao negócio dele são bem melhores e bem mais basiladas. Com certeza, né? E é claro, você está falando porque você também é empresário, você também tem o seu escritório, você também tem os perrengues, né? Sabe como é que é, né? Não é só porque você é advogado que não tem os perrengues, né? Então, conta um pouquinho, assim, da sua jornada até você montar o seu escritório, como é que é hoje, enfim. Bom, então, voltando lá no passado, lá no século XX, nos anos 90, eu com mais ou menos uns 14, 15 anos, eu me expressava bem, enfim, no colégio eu fui representante de sala, e aí com essa idade eu assisti um filme, o Filadélfia, com Denzel Washington, que ele é um advogado do trabalho ali que ajuda o Tom Hanks em relação a uma dispensa discriminatória que ele sofreu do escritório de advocacia com qual ele trabalhava. Então, aquele filme me chamou muito a atenção, principalmente também na questão da representatividade e tal. E meu pai é engenheiro de formação, minha mãe enfermeira, então minha mãe sempre pautada em ajudar os outros, ajudar o próximo, e meu pai muito rígido ali, o homem matemático. Então, essa soma de situações, eu resolvi que eu queria ser advogado. Fazer direito primeiro, né? Porque eu realmente queria ajudar as pessoas. E eu também tive uma educação católica. Não que eu seja católico hoje, mas eu estudei num colégio católico que tinha esse mote de você devolver para a sociedade aquilo que você tinha recebido. Então, aí com 18 anos, prestei vestibular, aí eu passei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz Mackenzie, me formei em 2003, e quando eu me formei, eu estava na dúvida se eu fazia concurso ou se eu começava a advogar. E naquela época, eu sempre gostei muito de esporte, estava fazendo jiu-jitsu, e eu sempre fui muito fã da cultura oriental. Então, do respeito, da honra. E durante uns 6 meses da minha vida, enquanto eu não decidi exatamente o que ia fazer, eu resolvi fazer um intercâmbio para a Inglaterra. E quando eu esperava a viagem acontecer, eu só estava treinando jiu-jitsu. E meu mestre, na época, falou, Lucas, por que você não pega alguns casos, começa a ajudar as pessoas?
Eu falei, mas mestre, eu não sei ainda mais que eu vou viajar agora. Ele falou assim, não, mas foca no que eu estou te falando que vai dar certo. Bom, o mestre deu a ordem, é aquela situação, o discípulo obedece. Então eu comecei a pegar alguns casos. E comecei a ajudar algumas pessoas, tal. E nisso eu tinha um colega, que é um amigo, hoje irmão, que por acaso é meu sócio, que ele já tinha um escritório e trabalhava com direito penal, que é o João Francisco. E quando chegava um caso de direito penal para mim, eu não fazia e passava para ele. E depois de um tempo, a gente passando alguns casos, quando eu falo algum tempo, alguns meses, tá? Ele falou, pô, Lucas, por que a gente não une forças e monta o escritório juntos? Foi aí que em 2005, em maio de 2005, nasceu o Raposo Soares Salomé Advogados. E desde então estamos juntos aí há quase 20 anos já. Quando a gente abre o escritório, eu desisto de fazer a viagem, desisto do intercâmbio e tal, e começo a pensar em que área que eu vou atuar. Quando a gente abriu o escritório, começou a aparecer diversos casos na área de direito do trabalho. Bastante casos com reclamantes, ou seja, pessoas que queriam processar seus antigos empregadores. E, ao mesmo tempo, também apareceu uma empresa que estava querendo trocar de escritório, que estava cuidando das demandas trabalhistas deles. E isso chegou no escritório e eu sempre fui uma pessoa muito pragmática. Falou, bom, então, ok, então eu preciso me especializar em direito do trabalho. Então, voltei lá no Mackenzie e fiz a pós-graduação em direito do trabalho no Mackenzie. E comecei a atuar com o direito do trabalho. A gente, é claro, no início da carreira, a gente atua em diversas frentes. Sim. Tá? Não tem como a gente focar, especializar logo no início. Então, atuava com direito civil também, com direito do consumidor, direito de família, mas principalmente ali com o direito do trabalho. Até que chega um certo momento, como eu te disse, eu queria ajudar as pessoas. Só que chegou num certo ponto da minha carreira, acho que depois de uns 7 anos, que eu estava trabalhando no automático. Eu estava com uns 32 anos já e eu não sentia que eu estava realmente colaborando com a sociedade, colaborando com as pessoas. Eu estava só simplesmente atuando de maneira automática. Bom, eu tinha um cliente, não tenho até hoje, um cliente que eles tinham bastante ações trabalhistas e me contrataram para tocar essas ações trabalhistas. Era um restaurante e toda vez que eu ia fazer uma audiência, ele sempre estava com a documentação totalmente irregular. Então, cartões de ponto para as horas extras estavam irregular, a folha de pagamento estava irregular, os vales refeições, vale transporte, tudo irregular. Aí, quando eu chegava na audiência, eu ficava rendido, eu tinha que fazer acordo. Então, e chegava o advogado da outra parte, Dr. Sérgio, excelente advogado adverso, me ensinou muito atuando do outro lado. Ele virava para mim e falava assim, e aí, doutor Lucas, você vai me oferecer quanto dessa vez? E eu ficava maluco, para não falar outra palavra. E aquilo começou a me incomodar, porque, como eu disse, eu sempre gostei muito de esporte também. Então, eu tenho esse meu lado competitivo. Entendeu? Então, aquilo me incomodava, mexia com o meu brio naquela situação. Tem um brio. Bom, eu, depois de umas situações, 1, 2, 3 vezes nessa situação, eu virei para o pessoal do restaurante e falei assim, eu posso ir até aí, sentar com vocês para ver qual que é o problema na documentação? Porque até então, com todo advogado que eu conversava, ninguém falava sobre você ir até o seu cliente para você verificar qual que é o problema dele. Todo mundo só se preocupava com o processo. Então, você não se preocupava em que a empresa prosperasse. Simplesmente, quanto mais problema meu cliente tiver, melhor. Vou estar ganhando, eu ganho por ação. Mas aquilo me incomodava, não me parecia muito certo. Então, eu fui lá e, conversando com eles, eu percebi que a grande questão que eles tinham, o grande problema, eram com horas extras. Então, além dos cartões de pontos estarem mal preenchidos, então isso era um problema fácil de resolver, é só cobrar para preencher de maneira adequada, e o empregador tem como fazer isso, e caso o trabalhador não faça, ele pode aplicar penalidades, como advertência, suspensão, e é o meio que ele tem, e são meios legais, conforme a CLT prevê. Eles tinham um problema de escala. Vou tentar explicar de uma maneira simples. O restaurante ele funcionava tanto na hora do almoço, como funcionava à noite como bar.
Então, quando você tem esses dois momentos, esses dois picos de atendimento, é o que eles chamam de abre, que é o pessoal do almoço, e o fecha, que é o pessoal do bar. Entre o abre e o fecha, o trabalhador pode trabalhar nos dois momentos. E nesse momento ele pode ter 3 horas de intervalo. Tá? Então, ok. Então tinha o pessoal do abre e o pessoal do fecha. Qual que era o grande problema? Que eles não tinham gente suficiente para fazer as escalas de trabalho. Então tinha muito trabalhador que trabalhava tinha menos de 3 horas de descanso e ficava depois da noite em horários muito longos. Então, isso causava um grande problema. Então, era escala. É cansativo, o pessoal se incomodava, tem tudo isso. Exatamente. Né? Bom, o que aconteceu? Sentei lá com o gerente, comecei a analisar a escala. Eu sou advogado, estudei direito, mas eu sentei... Para analisar a escala. Analisar a escala. Comecei a analisar e cheguei na seguinte conclusão. Se eles contratassem mais um funcionário, resolver o problema de escala deles e você resolveria ali o problema das horas extras. Bom, cheguei todo orgulhoso, cheguei para os donos, falei assim, olha, tem a solução. Se vocês contratarem mais um funcionário, resolveu o problema de vocês. Eles olharam para mim, era um casal. Olharam para mim e falaram assim, doutor Lucas, não. Falei, mas como não? Eu estou tendo problema com funcionários. E você quer que eu contrate mais um funcionário? Olha, seu trabalho está muito bom, fica tranquilo. Para você ter uma noção, eles tinham uma poupança, isso estou falando em 2012, de 100 mil reais. Eu não estou brincando, 100 mil reais, mais ou menos uns 500 mil reais hoje. Uma poupança para pagar processos trabalhistas. Olha só, o que a falta de uma orientação preventiva faz. Eles tinham um provisionamento para pagar ações trabalhistas. Aí eu fui embora. Eu falei assim, mas para mim é tão óbvio, tão lógico, que se eles contratassem mais um funcionário, estava resolvido. E aí, voltando para o escritório, eu falei assim, pensei comigo, veio uma luz, e eu pensei comigo, isso não é um problema jurídico, é um problema de lógica. Eu sou advogado, então minha lógica é jurídica. Eu tenho que pensar dentro da lógica do dono do negócio. E qual que é a lógica dos negócios? Dinheiro, money. Então, eu cheguei no escritório, liguei para ele e falei assim, posso ir de novo? Mas, doutor Lucas, não precisa, mas é 5 minutos, me dá 5 minutos. Aí eu fui de novo. Aí eu expliquei para ele a seguinte situação. Falei, olha, nós temos em média umas 6 ações trabalhistas por ano, que giram em torno de 20 a 25 mil reais. Nós estamos falando aí aproximadamente de 150 mil reais por ano de ações trabalhistas. Nós estamos falando de acordo feitos. Não é de valor de causa, é de acordos feitos. Se você contratar um funcionário hoje, naquela época, 2012, colocando tributação, férias, 13º, você vai pagar 30 mil reais por ano. É uma economia de 120 mil reais. Quando eu expliquei essa lógica, eles chamaram o contador, chamaram outro gerente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eles entenderam, acataram e contrataram mais um funcionário. E quando eles contrataram mais um funcionário, teve um efeito colateral, na época, foi tão sensacional que eu não tinha... que depois eles me contaram, que foi o seguinte, contrataram mais um funcionário e depois de um certo tempo, começou a aumentar o volume de clientes no bar. Eu falei, mas por que vocês acham que isso fez diferença? Olha, porque o atendimento dos garçons ficou melhor, porque eles não trabalhavam tantas mais horas, então eles não ficavam tão cansados, então eles atendiam melhor, e atendendo melhor, os clientes consumiam mais, gerava mais gorjeta, então eles ficavam mais felizes. Então fez um efeito cascata ali numa questão do preventivo. Né? E aí, mas você pode me perguntar, tá bom, Lucas, legal, você resolveu dali para frente. E o passado, mas tinha ainda os esqueletos no armário, Sim. né? Como que você resolveu essas questões? Bom, uma coisa que muitas pessoas não sabem, que atuam com direito, inclusive até, é que depois de 17, você começou a ter a possibilidade de fazer acordos na Justiça do Trabalho. Acordos extrajudiciais. Então, esses processos, essas situações, que nós sabíamos que tinham risco, assim que o funcionário se desligava, nós chamávamos ele, avaliávamos as horas extras que ele tinha e fazíamos acordo para poder pagar parcelado.
que uma coisa que o empresário precisa é de previsibilidade. Quando o empresário tem previsibilidade nos gastos dele, ele consegue pensar em investimento, ele consegue pensar como que ele vai crescer, entendeu? Então, o que o empresário precisa é previsibilidade. Como eu falo de preventivo, é exatamente dar para o empresário essa possibilidade dele ter essa previsibilidade. Então, isso aconteceu em 2012, eu falei assim, é aqui que eu vou atuar, é aqui que eu vou trabalhar, eu não vou ser mais um no mar. Muito legal. É muito legal isso, essa sua visão, porque é o que você falou, né? O advogado tem a visão de quanto mais casos, melhor. Mas você estava vendo que tem como resolver no problema. Isso é muito a ver com compliance, né? Eu trabalhei muitos anos com compliance e a ideia era sempre essa. Como que a gente pode fazer para o problema não acontecer? Então, a gente pega um problema, analisa aquele problema, entende as causas raiz daquilo. E aí, ok, essas são as causas, né? Então, como é que a gente mata no berço, né? Como é que a gente faz com que não aconteça mais o problema? E você foi justamente isso, foi agir nas causas do problema. Exatamente. E aí, como eu disse, né? Se o intuito é ajudar as pessoas, eu penso o seguinte, nós vivemos numa sociedade capitalista, onde a base da sociedade é a família e a empresa. Então, independentemente de falar de posicionamento de direita, esquerda, enfim... Mas basicamente é o seguinte, tem o empresário precisa do trabalhador, e o trabalhador precisa do empresário. Então é o seguinte, como que eu posso atuar que esse universo trabalhe de uma maneira positiva? Então, quando eu trabalho no preventivo, eu garanto que a empresa seja saudável, seja produtiva e também garanto que o trabalhador receba de maneira adequada os direitos trabalhistas dele. Entendeu? Então, muitos empresários acham que o custo do empregado é alto. Não é o custo do empregado que é alto. É questão tributária. Nós temos que olhar para outro lugar. Sim. Então, e isso é o tipo de informação que é importante para o empresário ter. Tá? Além dessa questão que a gente tem também, hoje nós também podemos terceirizar atividade fim. O que significa isso? Eu tenho uma empresa de TI, por exemplo. Eu posso contratar os programadores que não são empregados meus, como prestadores de serviço. E isso é permitido pela legislação. Então, é permitido pela legislação você terceirizar a mão de obra. É permitido você contratar prestadores de serviço. Então, onde que o preventivo também trabalhista atua? Quando você precisa terceirizar a mão de obra, contratar prestadores de serviço, eu atuo para que o contrato de prestação de serviço que você faça, ele seja adequado e não fira as regras trabalhistas. E não ferindo as regras trabalhistas, você está de maneira adequada com um profissional. Recebendo de maneira adequada, você está dentro das regras e você faz o mercado girar e você faz a sociedade girar. Então, porque se você não tiver um contrato adequado, isso vai virar uma ação trabalhista. Vira uma bola de neve depois. Exatamente. Quer dizer, não adianta pegar o contrato na internet. Exatamente, não adianta. Nem no ChatGPT. Não vai resolver, porque tem muita pormenor, né? Cada negócio é um negócio, você tem que entender ali o que são os riscos daquele negócio, como é que você vai poder proteger, e até aqueles casos que você entende que às vezes não vai ter como proteger, como você vai atuar, como você falou do caso do restaurante. Então, Exatamente. Você já sabe que aquilo vai dar um problema, você já atua preventivamente, já faz acordo. Exatamente. Quando essa questão do preventiva, na faculdade, a gente estuda o que significa justiça. E você passa por vários filósofos, e estudiosos, e doutrinadores. E, de uma maneira muito simples, uma vez eu vi num filme. O que significa justiça? Justiça é harmonia. É quando o sistema está harmônico. Então, quando o sistema está desequilibrado, ele é um sistema injusto. Então, qual que é a nossa função como advogado? A minha função, principalmente, é deixar o sistema harmônico. Então, se eu consigo deixar o sistema de uma empresa harmônico entre empregador e empregado, entre tomador de serviço e prestador de serviço, eu consigo cumprir minha missão. Então, isso que é o bacana, é isso que eu tento trazer como o meu diferencial. Mas não foi rápido, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Então, isso foi 2012, então foi um processo que foi acontecendo aos poucos, eu fui entendendo, porque eu não tinha com quem conversar a respeito disso. Que todos os advogados que eu conhecia, todo o advogado, não todos hoje, né, mas naquela época,
eram todos voltados para o processo, para a questão do contencioso, para o conflito judicial. E a gente começava a conversar sobre questões, soluções alternativas de conflito, falando sobre arbitragem, sobre mediação. Estava começando a escutar isso, entendeu? Então, muita coisa é tentativa e erro. Então, foi que a gente chegou hoje, e hoje eu consigo ter uma estrutura, porque eu posso falar assim, Lucas, muito legal quando você fala do preventivo, mas quais são os primeiros passos para chegar nesse preventivo, né? Uhum. Eu sempre digo, primeiro a empresa tem que saber quem ela é, qual que é a missão, visão e valor. Quem é você? Tá? Que quando você define quem é você consegue definir num código de ética quais são suas regras. Isso é muito interessante que você está falando, quer dizer, é na origem, né? Exato. Por exemplo, acho que tem muito a ver quando você faz uma implantação de sistema de qualidade, seja qual norma você vai implantar, né? ISO 9000, ISO 14000 e tal, que começa muito nisso, nas políticas, né? O que pode, né? O que é permitido ser feito, né? E é claro que aí entra também o que não pode, porque aí fica muito claro, até para você construir sua cultura corporativa, né? Exato. O que realmente a sua empresa vai fazer, o que é aceitável aqui dentro, né? E é o que você falou da questão de criar esse histórico, né? Acho que criar os limites, não é? Exato. Criar os limites do que vai poder ser aceito e que pode, eventualmente, alguém entrar ali e não ter o perfil, né? Ferir esses princípios. E eu não diria que é para a empresa se proteger, mas é entender que, às vezes, tem pessoas que vão ter perfil e tem pessoas que não vão ter perfil para a empresa, né? Exatamente, exatamente. Você falou da ISO 9000 e como as coisas na vida, elas são surpreendentes quando você começa a fazer uma autoanálise. Eu falei do filme, né? E quando eu falei do filme, que era uma questão trabalhista, de uma disciplina discriminatória, eu só percebi que era uma questão de direito do trabalho 10, 15 anos depois, falando sobre o assunto. E quando você falou do compliance, da ISO 9000, da questão do preventivo, dos processos, meu pai, durante mais de uma década, ele foi gerente de qualidade da empresa onde ele trabalhava. Então por isso que você tem essa... Não, que querendo ou não, você traz um pouco dessa questão, dessa preocupação, né, com o processo. Exatamente. E eu lembro que meu pai, ele tinha o cuidado... Eu não sei se ele fazia de propósito ou simplesmente ele só contava. Ele contava como acontecia na empresa. Como que fazia as não conformidades, né? Eu esqueci o termo agora... Quando tinha a fiscalização, enfim, eu vou lembrar já. Auditoria. A auditoria, exatamente, quando tinha auditoria. Então, eu vi o cuidado que ele tinha e era numa época, isso 93, 94, que já tinha computador, mas muita coisa o pai fazia na mão. Então, ele desenhava ali o organograma na mão, ele me mostrava para o meu irmão, que por acaso meu irmão hoje também é engenheiro. Então, com certeza tem uma influência significativa nisso tudo, né? Com certeza, porque assim, você bate o olho e fala, tem alguma coisa errada, e não é só direito, né? Exatamente. Não é só o jurídico ali. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala sobre a questão do preventivo, e uma coisa que eu aprendi, que você é o advogado, você é o marido, você é o pai, você é o amigo, mas você é tudo ao mesmo tempo. Então, não tem como fazer essas diferenciações. Então, naturalmente, quando a gente fala de preventivo e você começa a explicar para o cliente as consequências das ações dele, ele começa naturalmente a te perguntar sobre os destinos e os caminhos que ele vai tomar na empresa. Porque ele não distingue a questão contábil, da jurídica, da estratégica, ele começa a te perguntar. E você, como profissional e ético, você assim, olha, eu tenho o meu limite, mas... Por causa disso, quando chega em 2020, 2021, eu aproveitei a pandemia para estudar. Aí eu fui fazer pós-graduação em Direito Empresarial pela GV. Aí me formei para ter essa expansão de conhecimento para poder auxiliar em outras questões quando fosse demandado também. Muito bom. E vai ser muito legal a sua visão, porque é a coisa do equilíbrio. Eu gosto muito da visão, que é a visão que eu tenho também, que é a empresa precisa das pessoas, as pessoas precisam das empresas, né?
que é uma estratégia que muitas pessoas não conhecem. Assim, muitas pessoas sonham em pensar um concurso público, né? E ser um funcionário público ou trabalhar numa estatal e tal. Mas o número de empregos que essas empresas oferecem é infinitamente menor que a quantidade de empregos que os pequenos negócios geram, pequenos, médios negócios, né? E é exatamente ali que a gente tem a maioria das oportunidades de trabalho. Então, isso de entender que, às vezes, o empresário, ele não é um vilão. Ele, às vezes, é uma pessoa que ele está faltando orientação, que, às vezes, ele acha que está fazendo certo, às vezes, ele acha que é assim mesmo, né? E, às vezes, ele também não tem tempo para fazer. Então, é o que você falou no comecinho, né? Que a gente precisa saber em que posição a gente joga, né? Então, se você é um empresário, você tem a sua posição lá como líder, como cabeça da empresa. E se você não estiver na função de cabeça da empresa, a empresa está sem cabeça. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é fundamental. Então, como você mesma disse, a questão de ser o líder. Né? Então, o líder é aquele que organiza, aquele que direciona, aquele que dá o caminho. Mas um bom líder é aquele que ele se pauta com conselhos daquelas áreas que ele não conhece. Então, ele busca ali conselheiros que os ajudem. Uma coisa que eu sempre... Você falou do fato de também ter meu próprio escritório. Eu sempre tive cuidado, quando for tomar alguma decisão, e eu vejo o problema, eu analiso aquele problema e tomo minha decisão. E guardo essa minha decisão comigo. E com o coração aberto, eu questiono outras pessoas que eu confio para saber qual que é a opinião delas. Porque, de repente, a opinião delas, ela tem uma visão sobre aquele problema que eu não tive. E isso pode alterar aquilo que eu pensei. Mas, muitas vezes, eu pergunto para ver se valida aquilo que eu pensei. Então, a decisão já está pré-estabelecida. Mas eu quero ver se, de repente, teve algum ângulo que eu não vi. É muito importante, e isso eu faço não por uma questão de humildade, mas uma questão pragmática. Porque eu não posso ser soberbo. Por mais que eu tenha 20 anos de escritório, 20 anos de advocacia, eu não posso ser soberbo de achar que eu sei tudo. Muito pelo contrário. Eu sempre sou aprendiz, eu sempre estou aprendendo. Eu sempre tenho que ter a mente aberta para situações novas. O mundo está mudando a toda hora. A gente, aqui na prévia, estava conversando sobre inteligência artificial. Então, eu não posso ser soberbo ao ponto de não aceitar novas tecnologias. Eu tenho que aprender e incorporar isso no meu dia a dia. Não, com certeza. Eu acho que esse é a função do empresário, é o que vai apontar o caminho. Não necessariamente ele vai fazer junto com a equipe, mas ele não vai ser o cara que vai estar executando, porque assim, se ele estiver executando o tempo todo, não tem ninguém olhando para o futuro da empresa. E o principal papel do empresário é olhar para o futuro da empresa. Então, por exemplo, ele começar a olhar, ou assistir um podcast que nem esse e pensar, poxa, será que eu não poderia estar prevenindo? De repente, eu estou tendo muita ação trabalhista. Será que eu não tenho uma forma? O que eu poderia estar fazendo aqui para evitar esse problema? Então, é olhar isso. O que eu posso fazer para o negócio? Porque a gente quer que o negócio continue. Né? Exatamente. Então, como é que eu faço para reter pessoas? Como é que eu faço para treinar pessoas, para ter pessoas melhores, para as pessoas estarem felizes onde eu estou trabalhando? Né? Evitar problemas trabalhistas, por exemplo. Né? Esse caso do restaurante foi sensacional. Quer dizer, uma pessoa a mais melhorou não só para a empresa, como para as pessoas também. Sim. O pessoal estava sobrecarregado, estava cansado. Né? E aí o pessoal já sai meio bravo quando sai da empresa, né? Porque trabalhei pra caramba. Então, coisas que são... eu acho que a palavra talvez é empatia, né? Exatamente. E dentro do que você acabou de falar, a questão da empatia, você precisa estar tranquilo para poder enxergar isso. Se você é empresário, você está com a mão na massa no negócio, na produção, você não consegue enxergar. Então, é importante que pessoas estejam produzindo, pessoas estejam trabalhando, para você poder identificar como que está o ambiente. O líder faz isso. O líder precisa identificar os problemas. Ele precisa apresentar soluções para esses problemas, apresentar projetos para o futuro. Então, ele precisa disso. É claro que quando você começa a empreender, você faz tudo. Você liga, você faz o café, você lava a louça, você lava o banheiro. Isso é ótimo. Isso fortalece o caráter de todo mundo. Isso faz parte. Eu acho isso maravilhoso. Como aconteceu comigo. Eu lembro a minha alegria
quando a gente comprou o nosso primeiro filtro de água gelada. Eu ficava olhando pro filtro e toda vez que chegava um cliente, eu falava, olha meu filho, você quer uma água gelada? Eu parava a reunião a cada 2 minutos para a pessoa beber uma água gelada. Então, isso são conquistas. Então, isso é importante. Quando você chega num certo momento que você tem que sair um pouco da questão da produção ali, do chão de fábrica, você precisa ir para essa parte mais estratégica, faz parte. Pô, mas eu não tenho conhecimento. Vai estudar. O conhecimento é tudo, vai estudar. Procure ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Uma mão ajuda a outra, sempre assim. Procure ajuda. Então, o empresário, ele sempre precisa procurar conselho sobre a matéria a qual ele não domina, que com certeza ele vai prosperar melhor. Com certeza. E realmente procurar ajuda é muito importante, porque assim, você tem que estudar sobre o seu negócio, aprender sobre o seu negócio. E sobre você também, porque a empresa tem muito a ver com o próprio empresário. Quanto o empresário se desenvolve, né, ele consegue ajudar a empresa a se desenvolver mais. Mas, por exemplo, vou estudar direito para resolver meus problemas trabalhistas. Aí já não faz sentido. Ou contabilidade. Sim, exatamente. Né? Até marketing também. Hoje o pessoal faz muita coisa e tal. Eu acho legal. Só que a gente, né, a gente acabou de gravar uma entrevista aqui com um fotógrafo profissional. Aí todo mundo acha que pode tirar foto. Só que aí ele acabou de falar uma coisa que eu achei sensacional. Tem muitas pessoas no iFood que às vezes não tem mais resultado porque a foto do produto está ruim. Exatamente. Que ele foi lá e tirou com o celular. Mas eu tenho uma foto. Mas será que aquela foto dá vontade de comer? Sim. Porque se não der vontade de comer, você não vai pedir. É aquela velha história, né? Comer com os olhos, né? Comer com os olhos. Então, é isso. Então, você está preocupado em tirar as fotos. No começo, acho que faz sentido, mas chega um ponto que você tem que pensar, eu preciso de uma coisa melhor. Eu preciso de uma foto melhor. Eu preciso de um espaço melhor. E eu preciso de assessoria, né? Eu preciso de ajuda para eu saber se eu estou fazendo as coisas certas também, né? Se eu posso melhorar, se eu posso evitar problema, enfim. Exatamente. Acho que é um processo que faz sentido, mas o empresário, se ele ficar só pensando em estar na operação, ele nunca vai ficar na gestão. Nunca. Ele nunca vai. Ele vai ser sempre assim. A empresa vai ser como um navio sem capitão. Ele vai estar ali, o navio indo, mas para onde ele está indo? Porque o capitão está lá colocando carvão na fornalha, por exemplo. E isso que você falou é uma das maiores dificuldades que eu vejo quando alguém que trabalhou muitos anos como empregado começa a empreender. Ele tem essa dificuldade de pensar o negócio como gestor, como dono do negócio. Ele abre um negócio e começa a trabalhar na produção, no dia a dia ali. E a gente sempre fala assim, olha, agora que você é o dono da empresa, você tem que sair um pouco da produção. Você precisa olhar de cima a situação. Porque a gente conta com o seu conhecimento para a gente poder pensar no futuro. Entendeu? Você não pode ficar... claro que, eventualmente, deu um problema, você desce e resolve. Isso faz parte. Igual, até mesmo no meu escritório. E eu supervisiono o trabalho dos demais advogados que trabalham conosco lá, nossos associados. Mas, numa eventualidade, eu vou e eu faço a peça. Eu faço a audiência. Mas a ideia é eu cuidar da estratégia de crescimento do escritório, eu cuidar do relacionamento com os clientes. Então, eu passo muito do meu dia no celular, no WhatsApp, entendeu? Esclarecendo dúvida, apontando caminhos, fazendo reuniões online, reuniões presenciais. Então, essa que é a ideia. Porque se eu ficar somente na produção de peças, na produção de contratos, eu não consigo fazer essa questão estratégica. Então, a questão estratégica é muito bom. Você chega a um ponto, quer dizer, você não era assim no começo, né? Não. No começo, eu jogava em todas as posições, né? Mas aos poucos foi... E é legal, porque a gente vai falar daqui a pouco de networking, mas tem uma coisa bem interessante que é um dos conteúdos do Dr. Vai Mais, né? Que ele fala da questão quando ele estava fazendo tudo no BNI, né? E que ele olhou ali e fez um organograma e todas as carinhas eram dele, né? Aí ele falou assim, tanto tempo eu vou estar só aqui na caixinha do CEO. E ele trabalhou para isso, para colocar pessoas em todas as caixinhas. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, ele tem toda a razão. A minha meta é essa mesma coisa, porque alguém tem que ser a cabeça, alguém tem que ser o networker, né? Sim. Que vai fazer esse trabalho de relacionamento, não só para vender, mas para... Eu acho que é a coisa de você criar uma rede de contatos para quando você precisar, né?
Porque é meio como aquela poupança para investimentos estratégicos. Sim. Você não começa uma poupança de investimento estratégico quando você precisa dele, dos valores. Sim. A mesma coisa no network. O ideal é você ter um networking enquanto você não precisa dele. Né? Porque quando você precisar, você tem uma boa rede de contato. Sim. Né? Você falou isso, eu lembro quando eu era mais novo, então eu vou voltar a falar do meu pai, que ele virava e falava assim para mim, quando eu era garoto, né? Falava assim, o importante nessa vida é você ter crédito. Meu pai sempre trabalhou para os outros. E ele nunca quis que isso acontecesse para mim e para o meu irmão. E isso ficou na minha cabeça. O importante na vida é você ter crédito. Eu fui crescendo, aí abri meu escritório, aí eu comecei a entender melhor a questão de relacionamentos. Aí eu virei para o meu pai e falei assim, pai, depois dos 30 já, falei, pai, eu acho que o importante na vida não é ter crédito, o importante na vida é ter contato. Então, quanto mais contato você tem, aí você consegue prosperar melhor. E isso que aconteceu comigo quando eu entrei no BNI. O escritório estava muito bem. O escritório estava bem e eu estava casado, minha filha recém-nascida, meu sócio, sociedade, tudo bem, ok, nossos clientes. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu que também é advogado, que ele falava o seguinte, que advogado, a carreira de advogado funciona da seguinte forma, dos 20 aos 30, ele não ganha nada, porque ele não conhece ninguém, os amigos dele é um bando duro, que não consegue contratar, então ele está lá tentando sobreviver. Dos 30 aos 50 é quando o advogado ganha dinheiro, porque os amigos dele também já estão ganhando dinheiro, então aí ele também já tem um tempo de conhecimento da área, então é o momento que ele está evoluindo financeiramente. E dos 50 aos 60, 70, é quando a carreira começa a frear, porque já tem os filhos dos amigos que também viraram advogados, que estão chegando para te substituir e tal. Eu fiquei, claro que essa métrica é de um advogado que hoje ele deve estar com 70 e poucos anos, que é um pouco diferente da nossa. Mas, de qualquer maneira, isso ficou na minha cabeça. Quando bateu, eu estava com 39 para 40, falei, pô, cheguei na metade do momento de ganhar dinheiro, né? E naquela época, a gente utilizava como recurso para captação de cliente ou indicação dos clientes que a gente já tinha, ou a gente usava o Google AdWords, que agora chama Google Ads. Só que é uma captação passiva, né? Você joga lá o anúncio e espera o telefone tocar. Basicamente é isso. Bom, quando chega 2019, o meu sócio, ele entra no BNI, e ele explica para mim como que funciona, né? É uma rede de relacionamentos, os quais tem um princípio que é o Giver's Gain, que é quanto mais pessoas ajudar, mais eu vou ser ajudado. É a famosa lei do retorno. E eu falei, mas isso não é pirâmide, não? Não é marketing multinível? Né? Olha, cuidado, hein? Ele falou, não tem nada a ver, sabe? Tanto é que entre as regras é proibido comissão entre os membros. Sim. Então, que acho que claro que o Giver's Gain é a regra principal, o accountability ali é sensacional, mas que acho que ali também um dos pilares é não ter comissão entre os membros. Isso é muito forte. É muito forte. Porque ali a referência, a indicação qualificada, ela é genuína. Então, isso é muito interessante. Bom, aí ele entra no BNI, aí tem o primeiro ano dele, e ele fecha bons negócios. E no primeiro momento, quando ele fecha bons negócios, eu olho aquilo e o que me interessa é a questão financeira. Eu falei assim, bom, eu não posso agora que as coisas estão boas, não é que eu posso relaxar. É aí que você tem problemas. Eu falei, não, então eu vou entrar no BNI. E aí eu entrei no BNI com o intuito totalmente financeiro. Totalmente financeiro. Quero fazer negócio, quero ganhar dinheiro. Catim. Simples. Bom, aí eu fui surpreendido, né? Pela metodologia, pelas pessoas. E, de repente, eu comecei... conhecidos viraram colegas, e colegas viraram amigos, e amigos viraram clientes. E as relações foram se estreitando. E hoje eu estou no BNI eu vou para o meu 6º ano. Agora, em maio, tem minha renovação.
E quando eu entrei no BNI, eles explicaram para mim, olha, o grupo se autogere. E eu fui tão impactado pelo grupo que depois de 9 meses que eu estava lá, eu acabei virando presidente da minha equipe. Né? Que foi uma das experiências maravilhosas e foi uma experiência para mim tão fantástica, porque eu fui presidente no primeiro ano da pandemia. Então, as pessoas estavam totalmente perdidas. Eu, inclusive, estava perdido. Era uma coisa totalmente diferente. E eu abracei tanto a questão do Givers Gain que eu fazia questão da gente ter, além da reunião, outras reuniões paralelas. Então, momentos que a gente fazia, até algumas coisas, enfim, que depois a Luciana Silva vai brigar comigo, que a gente fazia um a um em grupo, mas era não com o intuito de ferir a metodologia, mas com o intuito de deixar as pessoas mais próximas muito naquele bom. período, sabe? A gente fez isso também. No começo foi muito, porque as pessoas estavam perdidas, não sabiam o que fazer, tinha muito negócio assim, fechou as portas, e aí? Né? E aí foi uma forma, né, que era de trazer, as pessoas compartilharem. Olha, eu tô com essa situação, né? Meio que um hot seat ali, né? As pessoas, olha, eu tô com essa situação, o que eu posso fazer? As pessoas dão sugestões. Ah, eu te ajudo também, vem cá, me chama que eu te ajudo. Então, foi super importante. Sim. Porque é uma situação que ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Para você ter uma noção, eu sempre trabalhei no escritório. Então, eu tinha meu computador, né? Enfim, trabalhava no escritório. Quando começou a pandemia, eu não tinha notebook. Eu falei, aí, você precisa de notebook, mas como assim eu preciso de notebook? No escritório eu não uso notebook. Você vai usar uma ferramenta de vídeo. Oi? Ferramenta de vídeo? Mas como que... Sabe aquela coisa que você fala assim, mas deu tudo certo, sobrevivemos, sabe? Foi um momento muito intenso. E o BNI se adaptou super rápido, né? Se adaptou super muito rápido. E aquela situação, né? Quando eu falei para você em 2019, quando eu entrei no BNI e depois logo em seguida eu virei presidente, uma coisa que eu gosto muito do BNI são as reuniões 1 a 1. Por que das reuniões 1 a 1? Porque quando eu comecei a conhecer o negócio das outras pessoas, e elas me explicavam para a gente poder apresentar isso para o nosso círculo, né? Para nossa rede de contato, eu comecei a me comunicar melhor com meus clientes, porque eu comecei a entender melhor o negócio deles. Então, de repente, eu conversava com um profissional que é consultor de negócio, ele me explicava o que ele fazia e como fazia, dava exemplos de cases de sucesso. Eu falava, nossa, agora eu entendi o problema do meu cliente melhor. E com isso eu consegui ter uma prestação de serviço como advogado melhor. Então, desde que eu entrei no BNI, eu sou suspeito, meu volume de negócios aumentou. Não só por causa das conexões, mas por causa do aprendizado. Então, quando eu falo de conhecimento, tem até aquele termo, né, que é o aprendizado contínuo, que em inglês, se não estiver enganado, é lifelong learning. Isso, não é? Que eu acho fantástico. Então, aquela situação, você é o eterno aprendiz. Onde você estiver, quanto mais você souber, ainda seja o eterno aprendiz. Porque sempre tem espaço para você crescer e evoluir. Muito legal isso. É difícil a gente falar porque a gente é suspeita, né? Quando a gente fala do BNI. Mas, assim, quem não conhece, pessoal, vale a pena conhecer, porque a gente aprende pra caramba, né? Como empresário, como pessoa. A coisa realmente do aprendizagem, quem não tem esse hábito de estudar, a gente ganha, né? Porque a gente tem ali que cumprir meta de aprendizagem também. Então, você começa a virar a cabeça. Você vira completamente a sua cabeça ali. Então, assim, não é só negócio. Realmente impacta muito a vida da gente como pessoa, como empresário. E aí, é claro, impacta os nossos negócios. Exatamente. Né? Exatamente. O meu escritório estava bem, mas ele não cresceu. O maior crescimento dele foi desde que a gente entrou no BNI. Que legal. Então, assim, fantástico. Né? Fantástico. Sou suspeito para falar. Fui presidente lá, enfim, gosto muito do meu grupo, gosto muito das pessoas. As pessoas me ajudam de forma genuína. Então, isso é bem legal. Igual você disse, né? Às vezes na questão da cultura, né? O BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI, né? Então, é a situação. Se você está disposto realmente a colaborar,
Primeira pergunta, eu fiz parte durante uma época da filiação. E quando eu fiz a parte da filiação, eu sempre perguntava, você está disposto a colaborar? E é direto. Eu não perguntava, o seu negócio pode crescer. Não falava assim, não, você está disposto a colaborar? Se está disposto a colaborar, seja bem-vindo. Porque você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Entendeu? É o nosso pacto aqui. E aí você vê o quanto ele é inovador, porque assim, hoje a gente tem falado muito isso de colaboração e contribuição nos negócios e tal, mas há 10, 15 anos não era assim, era briga de força no escuro, né? Exatamente. Você falou isso, eu tive um embaixador, que hoje ele é diretor, que é o Marcos Martins. Não o Marcos Martins, o dono da franquia, mas o Marcos Martins, o Marquinhos. Que é desse do grupo do Conexão. Então, o Marquinhos. Foi embaixador do meu grupo. Numa conversa com ele, ele virou para mim e falou o seguinte: Lucas, você sabe quem são os seus principais, quem mais indica cliente? Eu falei, sei, claro. Claro que eu sei. Eu tenho o controle total da minha empresa, do meu escritório. Eu falei, quem? Eu falei, são outros clientes. Ele falou, tá bom, então verifica se essa informação está correta e depois você me fala. Aí eu fui verificar. Aí quando eu fui verificar, eu falei assim, fulano quem indicou foi o doutor tal. Ciclano foi o doutor Y. Beltrano foi doutora X. Quando eu comecei a ver que a maioria das indicações dos clientes que eu tinha eram de outros advogados. Não eram de outros clientes. Não era pelo Google, era de outros advogados. Aí eu pensei, falei, caramba, advogado não é concorrente, é parceiro. E é dentro do que você está falando. Eu tenho espaço para todo mundo. Então eu percebi que outros advogados, rede de advogados, eu posso ajudar os advogados na minha especialidade. Aquilo que eu não faço, eu posso passar para um colega. E aquilo que o colega não faz, passa para mim. E todo mundo se ajuda. É o que acontece no nosso núcleo duro ali do BNI, na minha esfera, onde tem a questão dos outros advogados, mas é como já era na minha vida. Então, realmente, a gente tem que perceber que ele até usa esse termo agora, né? Que é o capitalismo colaborativo, né? Sim. Então, a gente realmente isso funciona. A gente, como sociedade, o ser humano, como animal, é frágil comparado aos demais. Tem muitos animais muito mais poderosos fisicamente que nós. Mas não foi só a inteligência. Para falar a verdade, o que fez nós prosperarmos foi quando nós começamos a colaborar um com os outros. Sim, a comunidade. Foi quando a comunidade nasceram, foi assim que a humanidade prosperou do jeito que é hoje. Não, por isso que BNI faz todo sentido. Faz todo sentido, faz todo sentido. Então, essa questão colaborativa, da gente trabalhar junto para crescer junto. E no começo, quando tinha o agradecimento para o negócio fechado, quando o membro falava quanto tinha recebido naquela semana, no primeiro momento eu achava estranho comemorar o sucesso de alguém. Mas depois eu falei assim, não, o sucesso dele é meu sucesso também, porque eu que fiz a referência, ele ia fazer referência para mim, então é o sucesso de todos aqui. Nossa, hoje, quando tem eu bato palma, parece que estou na igreja lá, vamos, sabe? Fico muito feliz mesmo. Eu vi profissionais ali no meu grupo que, quando eles entraram, eles tinham acabado de começar um negócio. Então, estavam ali, meio perdidos, meio receosos. Muitos vinham do mercado corporativo, então tinha aquela mentalidade de empregado ainda. E aí, de repente, passa um tempo sem obrigado por negócio fechado. Aí, de repente, você começa a ver que agradece 1.000, aí depois agradece 10.000, aí agradece 50.000. E aí é muito satisfativo chegar, eu vi a sua evolução nos últimos 5, 6 anos, você está de parabéns, que legal. Estamos juntos, sabe? Isso é bem legal lá. Não, eu devo, assim, o meu crescimento da minha empresa ao BNI, com certeza. Não só pelas oportunidades de negócio, mas eu acho que principalmente pela mentalidade. Sim. Pelos treinamentos e pelas pessoas que eu tive a oportunidade de ter contato. Porque cada pessoa que você conversa, ela te traz uma mensagem, ela te acrescenta alguma coisa. E aí, nossa, quantas vezes as pessoas falam, nossa, cara, nunca tinha pensado nisso. Você falou um negócio aqui que resolveu um problema que eu não sabia como resolver. Agora, isso que você me falou, que você faz, esse negócio que não tem nada a ver, né? Resolveu. E aí, você falou de advogado é parceiro, é como assim, a gente vê, por exemplo, aqui pra gente a agência de marketing é parceiro. Porque a gente
histórico de agência, é histórico de agência. Só que hoje o nosso foco é a produção de conteúdo em vídeo. Então, a gente tenta resolver um BO que para muita agência tem, que é conseguir fazer o cliente gravar. Porque tem pessoas que conseguem gravar com facilidade? Tem muitas pessoas que conseguem, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Então, o nosso trabalho aqui é ajudar essas pessoas a conseguirem colocar a autoridade delas, né, para fora, através do conteúdo em vídeo. E aí, a gente tem o formato de podcast, mas a gente tem outros formatos também, que é um processo. A pessoa começa com o podcast, começa a sentir mais confiança, aí daqui a pouco ela está gravando, e daqui a pouco ela já está entrevistando. Então, é um processo. É muito legal ver esse processo e fazer parte desse processo também. E eu vejo isso, todo esse processo do crescimento da empresa vem muito da questão de uma coisa que o Dr. Ivan fala sempre, né? Que é fazer 6 coisas 1000 vezes. Sim. Então, assim, a gente continua fazendo as nossas 6 coisas, a gente só mudou um pouquinho o meio, mas continuamos fazendo as nossas 6 coisas. Exato. Você falou isso e, como eu disse, eu sou um fanático por esportes. Você pega os melhores judocas do mundo, né, os olímpicos e tal, exatamente isso. Eles têm 100, 200, 300 golpes, mas eles são bons em 4, 5 golpes. É exatamente isso. Ele é bom naquilo e aí ele repete, e aí ele consegue ser a excelência que ele é. Muito legal. Olha, é muito bacana essa conversa, adorei. Antes da gente caminhando aí para terminar, eu vou pedir para você fazer o seu pitch, né? Meu pitch? Eu acho que é bem interessante para fechar um pouco a nossa conversa aqui e fazer olhando para aquela câmera. Tá bom, então vou fazer um pitch tradicional aqui. O moderno advogado do trabalho, ele não é um simples realizador de acordo de direito trabalhista. Ele sim é um poderoso ativo do empresário para minimizar riscos e prejuízos, bem como maximizar lucros e dividendos. Sou Lucas Nil Salomé, especialista em direito do trabalho e sócio fundador do escritório Raposo Soares e Salomé Advogados. Então, se você, empresário, tem uma empresa, tem dificuldades na questão trabalhista, tem dúvidas, me procure que eu posso te ajudar a evitar processos judiciais. Muito bom, maravilha. É isso mesmo. Eu adorei a sua atuação, acho que faz todo sentido. E eu sou eu sou de compliance, então, para mim, sempre evitar problema é o que a gente quer, né? Então, muito obrigada por ter aceito o convite. E, me diz, como é que as pessoas te encontram? Qual que é o seu site, Instagram? Bom, vamos lá, né? Eu tenho o site do escritório, que é o rapososoares e salomé.adv.br. O meu Instagram é Lucas Salomé. O meu LinkedIn também é Lucas Salomé. E, bom, esses são meus contatos e eu fico à disposição. Muito legal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi uma conversa de alto nível. A gente aprendeu muito aqui. Acho que tanto sobre a questão do direito do trabalho, né, essa parte preventiva, quanto, né, sobre networking, né, como a gente falou, a gente é suspeito para falar, né? Sim. Eu que agradeço muito o convite. Foi sensacional. E é muito bom conversar com alguém que veio da área do compliance, porque quando eu falo do contrato, regulamento interno, é natural você cair no compliance. Natural. Então, foi muito fantástico. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada, viu? Bom, e você que assistiu até agora, muito obrigada por ter ficado aqui conosco. Eu espero que você tenha gostado. Eu achei a conversa sensacional. Então, já segue lá o Dr. Lucas Salomé ali, Instagram, LinkedIn. Chama ele se você sentiu necessidade, pensou naquele contrato, acho que aquele contrato não tá tão legal. Bate um papo com ele, ele vai te ajudar com certeza aí a você evitar dores de cabeça, né? Que é tudo que o compliance busca. Vamos evitar dor de cabeça, porque quando a gente evita, o probleminha é menor. Então, já sabe, se inscreve, compartilha, faça parte dessa comunidade aqui que está crescendo cada vez mais e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!